E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim falar sobre Dom, a nova série nacional da Amazon baseada em fatos reais. E antes de continuar eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos começar o vídeo. Bom, Dom é uma série que foi criada pelo Breno Silveira e é baseado na história real do Pedro Dom, que foi conhecido no Rio de Janeiro como o Bandido Gato, que na época ali dos anos 2000 ele assaltava alguns prédios no Rio de Janeiro. Então essa série foi inspirada nos acontecimentos reais do que aconteceu com o Pedro Dom. Nós temos aí o Gabriel Leone, que interpreta o Pedro Dom. Ele está muito bem aqui, eu acho que aquilo que o roteiro propôs para ele fazer, ele fez bem. E também nós temos o Flávio Tolesani, que interpreta o Victor Dantas, que é o pai dele. Ele já é um grande veterano aí das novelas e gostei muito da participação dele. Inclusive é um dos atores mais operantes daqui da série. A história da série é basicamente contando todo o passado até o momento do ápice da vida do Pedro Dom. Bom, eu tenho que admitir, galera, que por mais que eu tenha tentado, eu acabei não curtindo a série tanto assim. Mas calma, antes de vocês tentarem me cancelar, eu vou explicar todos os motivos e todos os porquês de eu não ter gostado dessa série como eu pensava que eu iria gostar. A série, ela se passa em 3 linhas temporais. Mas calma, não é Dark, tá? E as linhas temporais são basicamente o presente, onde a gente vê o Victor já ali no auge dos seus 20 anos, se eu não me engano. Nós temos a linha temporal do passado do pai dele, quando o pai dele ainda era jovem. E nós temos a linha temporal que fica ali no meio, quando o Pedro ainda era uma criança. Essas 3 linhas temporais vão andando simultaneamente ali no decorrer da narrativa, porém apenas uma é eficiente. E justamente a que é eficiente é a do passado do pai do Pedro. E o mais interessante é que o arco principal, que é o arco do presente, vai se tornando cada vez mais arrastado, cada vez mais lento. O personagem não tem carisma nenhum. E eu não estou falando do ator, eu estou falando da proposta do personagem. Por mais que na maioria dos filmes ou séries a gente geralmente torce pelo protagonista, mas não foi o caso aqui. Em nenhum momento eu me senti querendo torcer pelo Pedro, porque ele só fez merda a série inteira. O arco do Victor no passado aqui na série foi o mais interessante, porque nós tivemos um desenvolvimento muito melhor. E aqui nós tivemos aquele recurso que todo mundo conhece, que é a jornada do herói. E o ator Felipe Bragança interpretou muito bem aqui o Victor do passado. É o único personagem que eu realmente sentia vontade de torcer, porque a gente viu desde quando ele começou ali e tal, ele era um mergulhador, ele tinha um sonho de se tornar um mergulhador profissional e viver disso. Então toda a trajetória do Victor ali no passado, até os momentos que ele começou a se envolver com a galera ali do morro, foi muito interessante. E eu acho que se a série tivesse se firmado apenas nesse arco do Victor do passado, ela teria sido muito melhor e muito mais bem desenvolvida. O arco do meio ali, que é quando o Pedro ainda é novo, tem ali, eu acho que 10, 12 anos, cara, ainda é um pouquinho mais interessante do que o arco principal, só que tem alguns furos e algumas incoerências que não bate pra uma criança daquela idade fazer. Tipo, eu vi as crianças de 10, 12 anos dirigindo o carro como se fosse um adulto de 20 anos. Cara, não colou aquilo ali. O roteiro faz sacadas para alguns personagens tomarem decisões assim que não tem nenhuma verossimilhança em nada. E isso eu confesso que me incomodou pra caramba. Agora o arco principal, que é o arco do presente, o arco do Pedro adulto e o pai dele tentando fazer de tudo pra tirar o filho do mundo do crime, é o menos interessante. Primeiro a gente começa pelos episódios extremamente longos e arrastados. Eu acho que não tinha necessidade dos episódios terem mais de 1 hora de duração. E os sub-arcos ali, os outros personagens são totalmente desinteressantes.
não agregam em nada. O arco do bonde ali, que é o pessoal, a quadrilha, né? Eles falam bonde, mas eu falo que é a quadrilha do bandido gato. Cara, eles só fazem merda o tempo todo e nada do que eles fazem ali contribui pra nada na história. E outra coisa também que me incomodou muito na série, só que isso não é nem tanto um defeito na série em si, isso já é mais uma coisa bem pessoal minha, são os vícios de linguagem. Cara, aqui tem muito vício de linguagem que eu confesso que me incomodou pra caramba. Todo diálogo, a cada 10 diálogos, 11 são palavrões. Aí você fala, nossa, mas todo mundo fala palavrão, não sei o que. Tá, tudo bem, só que isso não enriquece nada o texto, deixa o texto poluído, deixa o roteiro com um linguajar muito esdrúxulo. Por mais que eles queiram tentar mostrar a realidade do Rio de Janeiro, da favela e tal, eu achei que eles deixaram os personagens muito estereotipados. Eles quiseram imprimir uma identidade muito estereotipada do carioca e, na verdade, eu achei até uma falta de respeito com os cariocas. Eu sei porque eu tenho amigos cariocas e a forma que eles estamparam o Rio de Janeiro, os cariocas ali, eu confesso que não gostei, achei muito baixo e estereotipado a forma que eles deixaram. Mas tudo bem, eu entendo que eles queriam retratar aquela vibe da época dos anos 2000. Eu até gostei que a trilha sonora que eles utilizaram era justamente a trilha sonora que era muito em alta naquela época, mas ainda assim esse linguajar esdrúxulo e esses vícios de linguagem atrapalharam muito o desenvolvimento da série e até mesmo a minha experiência. Bom, para não dizer que eu não gostei de tudo, a produção está boa, eu gostei muito da produção. Eu acho que se tivesse enxugado mais os episódios, tivessem feito um roteiro um pouquinho mais amarrado em algumas coisas, porque tem situações importantes sim, tem muitas situações importantes, principalmente a forma que eles quiseram colocar o arco dramático de pai e filho, o arco do Pedro e do Vitor. Então essa relação familiar entre eles dois, ter mostrado que desde o início eles viviam em conflito, foi muito interessante. Mas o problema é que as outras subtramas, ou até mesmo a própria trama do Pedro, era muito arrastado o arco do Pedro. Se tivessem tentado reunir alguns elementos para deixar essa história dele com o pai dele um pouquinho mais em evidência do que as outras coisas, seria muito melhor. Mas o que eles quiseram deixar em evidência era somente o Pedro fumando, cheirando e assaltando os prédios, é isso. Eu acho que tinha muita coisa ali que dava para eles terem trabalhado da mesma forma que eles fizeram com essa linha temporal do arco do Vitor do passado. Cara, gente, foi o arco mais perfeito da série. Eu acho que é o único assim que eu não tenho que reclamar. Bom, agora uma coisa eu preciso falar aqui com spoilers, então se você ainda não assistiu a série, pula para essa minutagem aqui que eu vou estar dando o veredito, beleza? Que eu não vou fazer outro vídeo só para falar dessa parte. Quando eu tava pensando que finalmente o Pedro iria ter uma redenção, que ele se reconciliou com o pai dele até comprou a licença de uma barraca ali na praia para ele começar a vender água de coco e tal, chamou até um outro parceiro lá para ajudar ele, tava tudo indo bem. O Pedro novamente se envolveu com aquela outra loira lá e começou a fazer merda. Apesar de eu ter odiado isso, sério, eu odiei muito, o final da série é justamente o final dele na vida real. Que pra quem não sabe, o Pedro Dom, antes da sua morte em 2005, a polícia montou um cerco ali no túnel. Então ele estava andando de moto e quando chegou ali perto do final, um grupo de policiais cercou ele e atrás também outro grupo de policiais cercou. Então nesse momento que o Pedro Dom estava cercado, ele jogou uma granada. E nisso um dos policiais conseguiu dar um único disparo no pneu da moto dele. Se eu não me engano, ele correu, entrou em um apartamento e tal. Isso não foi mostrado na série. O final da série foi ele jogando a granada. E depois disso ele acabou sendo morto. Esse trecho, apesar de eu não ter gostado do final da série em si, eu gostei que foi bastante fiel, porque na vida real realmente aconteceu assim. O Pedro foi cercado ali naquele túnel, ele jogou uma granada para tentar deter os policiais.
É com muita tristeza no meu coração, galera, que eu venho falar dessa série, porque quem me conhece sabe que eu valorizo muito o cinema nacional. Vocês podem ver que aqui no canal tem várias críticas de filmes ou séries nacionais, mas infelizmente essa não conseguiu me agradar do jeito que eu queria. Eu entendo você que gostou, então se você gostou da série, panfleta ela mesmo, vale a pena divulgar os nossos trabalhos, né, os trabalhos nacionais, mas infelizmente não me prendeu. Portanto, dou nota 5,5. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, porque sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.